São procedimentos de controle de infecção em odontologia. Olha a outra palavrinha ali, ó. Exceto. Todas estão corretas, menos uma. Vamos descobrir qual que está errada. Colocar instrumentos cortantes e pontiagudos em recipientes resistentes antes de eliminá-los no interior de saco plástico. Ou seja, está correto. Então, a gente vai descartar os materiais perfluorocortantes, que é os resíduos, né, de serviço da saúde, RSS, que a gente vai comentar na próxima aula. Esses instrumentos cortantes são classificados como grupo E, materiais perfluorocortantes. Tá? Então, eles vão ser colocados, sim, nessa caixa resistente e depois num saco branco. Corretíssimo. Vamos explicar isso aí na próxima aula, ok? Mas está correto. B. Descartar material contaminado em saco plástico para diminuir o contato humano. Corretíssimo. A gente coloca naquele saco plástico branco, né, leitoso, com aquele símbolo de material biológico infectante do grupo A, que a gente vai ver na próxima aula. C. Esterilizar instrumentos usando vapor sob pressão, autoclave, glutaraldeído e formaldeído. A gente acabou de ver que é proibido a esterilização química, tá? Errado. Até aqui tá certo. Usando vapor sob pressão, autoclave. Agora, glutaraldeído e formaldeído, pof, caiu por água abaixo. E D. Usar máscara para proteção das mucosas oral e nasal frente à saliva e ao sangue espalhados. Correto. Alternativa incorreta, alternativa C. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Existem diferenças nítidas entre o epitélio do sulco, o epitélio oral e o epitélio juncional? Uma pergunta de 2011. É incorreto. Pelo que eu vi, essa banca, ela utiliza bastante essas situações de perguntar se é incorreto, exceto, o que é diferente de outras bancas que não utilizam desse expediente. Elas já vão sempre perguntando o que é correto, o que é correto. Então, fiquem espertos em relação a isso. A banca, essa FUMARC, ela mistura essas duas possibilidades de perguntar se está certo ou se não está certo, tá? Bom, vamos lá. É incorreto dizer que o tamanho das células no epitélio juncional é maior do que no epitélio oral em relação ao volume de tecido. Então, veja, é o incorreto. O tamanho das células no epitélio juncional é maior. Assim como nessa alternativa B, que ele fala que em relação ao volume de tecido, o espaço intercelular é mais largo no epitélio juncional. Então, o epitélio juncional, em relação ao epitélio oral, tanto o tamanho da célula quanto aquele espaço que existe é maior do que o tamanho da célula. Não quer dizer que ele seja maior, mas ele é maior, né, o tamanho da célula e aquele espaço, do que no epitélio oral. A C, ela fala o contrário, né, da A. Ou seja, em relação ao volume de tecido, o tamanho das células no epitélio oral é maior que no epitélio juncional. Então, já dá para perceber que tem alguém aqui está errado, né? Porque a mesma afirmação, só que um fala que um é maior, o outro fala que é maior. Então, se essas duas estão certas, essa daqui é o contrário dessa A, então é ela que está errada. Mas vamos ver a D. O número de desmossomos é menor no epitélio juncional do que no epitélio oral. É verdade, né? Se você imaginar que o epitélio juncional, ele, de um lado, ele ele tem M desmossomos em relação ao dente, desse lado, que é o lado do epitélio juncional ligado ao dente, ele só tem M desmossomos, ele não tem o seu complemento, que é o desmossomo, diferentemente no epitélio oral, que vai ter M desmossomos de um lado, DM desmossomos do outro, então é de se imaginar que o número de desmossomos é menor no epitélio juncional. Uma pergunta bem assim, né, bem histológica, de tamanho de célula. Ah, ó. Em relação ao volume de tecido, o tamanho das células no epitélio oral é maior que no epitélio juncional. Não, tá? Isso está aí incorreto.
correto seria o tamanho das células, né, já que estamos falando de tamanho, do epitélio juncional é maior do que no epitélio oral. Inclusive, não só o tamanho da célula, como também o espaço intercelular. Com relação à remoção de dentina cariada, durante os atos operatórios de dentística, não se pode afirmar que, quando a cárie é incipiente, aquelas pequenininhas, a remoção de dentina cariada é concomitante com as outras fases do preparo. Sim, cárie incipiente são cáries menores. Então, se de repente você abriu, primeira forma de conveniência, né? A abertura, abriu, já removeu a cárie, tá? Então tá certo. Acontece mesmo. Concomitante com as outras fases do preparo, que é contorno, remoção da dentina cariada, abertura, já tá tudo no mesmo tempo, né? Se permanecer cárie, após as fases prévias de preparo, somente a porção cariada deve ser removida, o que ocasionará numa depressão no assoalho cavitário. O que ele quis dizer aqui, gente? Você fez a abertura, fez o contorno e, se for no caso de amálgama, por exemplo, você atingiu uma profundidade mínima, que nós vamos chegar lá, uma profundidade mínima para aceitar o amálgama. Para resina não existe essa medida. Resina, qualquer remoção de tecido cariado está feita. Mas precisou do amálgama. Só que ainda ficou uma carizinha na parede de fundo. Ficou um negocinho ali, pequenininho. Não está tomando conta de toda a parede do fundo, é um negocinho. O que você faz? Você reduz a parede inteira? Aumenta o preparo, a profundidade? Não. Você vai ali. Se direciona ali naquela lesão. E aí vai ficar uma depressão. Depois que você tirou esse tecido cariado, ficou ali uma depressão, você pode preencher com material de proteção do complexo, como o cimento de número de vidro, por exemplo. Então, você regulariza o assoalho da cavidade com um material, tá? Então, vai fazer mais sentido, eu vou chegar numa parte, num desenho, vocês vão entender melhor, mas o que é a ideia? Você não precisa desgastar tecido sadio para igualar a profundidade com aquela carizinha, tá bom? Então, é essa depressãozinha que ele está falando. Letra C. A área de dentina profunda afetada é a dentina desmineralizada, mas não infectada, sem presença de micro-organismos. Corretíssimo. Aí começa o erro. E não deve ser preservada. Então, o erro tá aqui, ó. Não deve ser. Então, essa é a resposta errada. Letra D. A dentina infectada, mais superficial e significativamente invadida por micro-organismos deve ser removida. Perfeito. Tá bom? Olha que discussão atual, porém uma coisa que já tem há um tempo na literatura, isso é levado em consideração, né? Assim como tem ainda a literatura que fala do grito da dentina, mas o que você tem que pensar é que até mesmo a literatura consagrada vai tendo novas edições dos livros, né? E isso é um termo que já está mais do que discutido. Mark Patos de Minas, em relação ao osso alveolar, então agora vamos falar do osso. Marque F ou V para as frases, marque falso ou verdadeiro. Então vamos lá. As paredes dos alvéolos são revestidas por osso compacto. E a área entre os alvéolos e entre as paredes de osso compacto são preenchidas por osso esponjoso. Então ele está falando que as paredes dos alvéolos são revestidas por osso compacto. E a área entre os alvéolos e entre as paredes do osso compacto são por osso esponjoso. É o que ele está falando aqui, né? Então, aqui tem osso compacto no osso alveolar e osso esponjoso entre os alvéolos ou mesmo entre o dente e o osso compacto, como por exemplo aqui, olha, entre o osso compacto e aqui o osso alveolar propriamente dito, o osso compacto e o osso alveolar aqui, né? Porque o osso alveolar a gente pode chamar ele também de osso alveolar propriamente dito, é a cortical que está aqui.
E esse que está aqui, a parede vestibular e lingual, né? A gente chama de osso, apenas osso compacto aqui. Então, isso é verdade? É verdade o que ele está falando. O osso, o 2 aqui, o osso esponjoso contém trabéculas ósseas, cuja arquitetura e tamanho são determinados em parte geneticamente e em parte pelas forças a que os dentes estão dispostos durante a função. A gente sabe disso, né? Que dependendo da força, da maneira que é colocada, da oclusão, aquela arquitetura, ela se adapta àquela situação. Então, isso está correto. A tábua óssea é delgada no lado palatino e espessa no lado vestibular da região de molares, ou seja, está falando da arcada superior, mas delgada na região vestibular anterior. Veja, a tábua óssea é delgada no lado palatino, ou seja, ela é fina no lado palatino. Peraí. Ela é fina no lado palatino? Não. Ela é espessa no lado palatino e delgada na parte vestibular, tá? Então, onde que eu tenho retrações gengivais, por exemplo, em função da retração do osso, é pela vestibular, normalmente pela parte vestibular, nos anteriores. Então, o que que nós temos aqui? Ó, a tábua óssea delgada no lado palatino? Não, isso está errado. Espessa do lado vestibular? Não, está errado, né? Então, falta a última. O osso que recobre as paredes dos alvéolos, o osso alveolar propriamente dito, ou seja, aquele que está em volta do dente ali do alvéolo, frequentemente é contínuo com o osso compacto ou cortical, né? Esse osso da face lingual e vestibular do processo alveolar. Então, ele está dizendo que assim, que esse osso aqui, olha, ele muitas vezes ele está ligado ao osso compacto que está aqui, ao osso compacto que está aqui. Então, está correto isso, tá? Então, a adequada seria a B. V, F. Aqui, a única que está errada, que seria a terceira. Então, veja, agora, essa banca pediu a correta. Fiquem espertos em relação a isso. Mais uma perguntinha. Assinale a afirmativa que não representa uma das características na forma de resistência para a caixa oclusal de preparos cavitários para restauração metálica fundida. Olha só como ela mistura bastante essa banca. Essa banca mistura princípios do preparo com amálgama, resina e agora restauração indireta metálica fundida. Uma dica que eu não tinha dito para vocês antes: toda vez que você for ler uma questão, já assinala o que ele quer, incorreto, correto, não, sim, porque às vezes vai chegar uma hora da prova que você vai estar cansado, né? Você já está vendo coisa onde não tem. Então, rabisca a sua prova, você tem que entregar o gabarito, né? Você até tem que entregar a prova junto com algumas bancas, mas o que importa é o gabarito. Gabarito não risca, não rabisca. Mas a prova rabisca, escreve, desenha, pinta, para você não se perder, tá? Então, ele quer afirmativa que não representa uma característica da forma de resistência para essa restauração metálica fundida. Vamos lá. Parede pulpar plana, perpendicular ao longo eixo da coroa. Perfeito. Seguindo os princípios do amálgama. Parede vestibular e lingual, ligeiramente retentivas para a oclusal. Se fosse para o amálgama, maravilha. Só que restauração metálica fundida você faz fora da boca e encaixa na boca depois, não é? Se eu estou fazendo uma parede retentiva para oclusal, você acha que vai caber uma peça ali? Não vai. O amálgama entrou porque ele era uma massa. Ele fica duro depois, mas ele era uma massa. Enquanto ele é massa, a gente condensa ele lá dentro. Agora, quando eu tenho alguma coisa que é feito fora da boca, aí eu preciso ter algo expulsivo, tá? Então, essa é a errada. Formando ângulos obtusos com a parede pulpar. Olha aqui, eu trouxe para você o que é ângulo agudo, reto, obtuso e raso. Quando eu tô falando que eu tenho parede retentiva, gente, retentiva, eu tenho paredes com ângulo
agudo. Ó. Certo? Pensando que aqui, ó, vamos fazer outra paredinha aqui, ó. Quando eu tenho ângulo obtuso, tô dizendo que a minha cavidade, tô dizendo que a minha cavidade está aberta, expulsiva. Então, o que está errado aqui? Retentivo. Se tivesse a palavra expulsivo, estava certo, tá? Então, esse é o erro. Letra C. Parede gengival plana. Essa aqui é a novidade para vocês também. Parede gengival plana no sentido vestíbulo-lingual. Enquanto no sentido mesiodistal, inclinada para cima. Para cima é oclusal. E biselada no sentido proximal. Dupla inclinação. Sim, não está errado esse princípio aqui. Ela é ligeiramente inclinada para o oclusal, tá? Mas ela continua sendo plana, regular e lisa. Isso para o caso de metálica fundida, tá? Letra D. A dimensão vestíbulo-lingual do segmento oclusal. Então, eu tô vestíbulo-lingual na oclusal da cavidade deve-se situar-se entre 1/3 a 1/4 da distância entre os vértices de cúspides para manter o dente resistente aos esforços mastigatórios. Vamos lá. O cemento radicular é um tecido mineralizado, especializado, que reveste as superfícies radiculares e, ocasionalmente, pequenas porções das coroas dos dentes. Isso aí, só abrindo um parêntese aí, então, o cemento, ele pode terminar exatamente onde começa o esmalte, ele pode ficar um pouquinho aquém, ou muitas vezes ele até passa um pouquinho sobre o esmalte. Isso são situações assim do final do cemento. Pode ter essas 3 situações. Por isso que ele está falando ocasionalmente pequenas porções das coroas dos dentes. Mas ele fala: diferentes formas de cemento têm sido descritas. Então vamos ver. Olha, lembra que o cemento acelular, ele está ligado. Vamos ver aqui, ó. Cemento acelular. Lembra que ele ocupa a parte cervical e média, e o cemento celular mais a parte apical. O cemento acelular, ele é o que se forma primeiro, né? Então, com a erupção do dente, o celular vai se depositar sobre o acelular, mas na região apical, né? Bom, mas o que vai acontecer é que esse cemento, o acelular, é aquele que tem as fibras extrínsecas, as fibras de Sharpey, o acelular. E o cemento celular está ligado mais às fibras intrínsecas. E existe um estratificado misto, que seria uma mistura dos dois aí. Então, cemento acelular de fibras extrínsecas, ok. Cemento celular estratificado misto, sim, esse cemento misto, ele está mais ligado à parte celular, tá? Cemento acelular de fibras intrínsecas, não. Cemento acelular está ligado a fibras de Sharpey, fibras extrínsecas. Então, essa aqui está errada. Cemento celular de fibras intrínsecas, aquelas que não são mineralizadas. Então, a resposta errada aqui seria cemento acelular de fibras intrínsecas. Cemento acelular, lembra, liga ele a fibras de Sharpey, que são fibras extrínsecas. Elas ligam o cemento ao osso. Caiu em 2011. Em se tratando de desinfecção de materiais, são propriedades de um desinfetante ideal, exceto, ou seja, tomem cuidado com essa palavrinha também, ó. Então, todas as alternativas estão corretas, exceto menos uma está correta. Se você não risca essa palavra aqui no dia da prova, pessoal, porque se você está ansioso, você está nervoso, você esquece dessa palavrinha e lê ali, ó. Ah, os materiais têm a propriedade de...
rapidez de ação. Se você lê a primeira alternativa, não lê as outras, já assinala, pimba, você já errou já, tá? Então, calma, não deixa a ansiedade dominar você. Eu sei que no dia da prova dá nervoso, você tá numa ansiedade a mil, tem um amiguinho do lado que acabou a prova, leva aquele puta sacola de salgadinho para fazer barulho, para te irritar, para tirar a tua concentração. A vontade que você tenha é dar uma bica na cabeça dele, mas você não faz porque você é educado, né? E senão você vai ser expulso ali do concurso. Tem que controlar a ansiedade, tem que controlar o nervosismo, tem que controlar essa pressão psicológica que você está sofrendo. Então, calma, leia as alternativas, você tem tempo para isso, tá? E grifem essas palavras-chave aí. Exceto, apenas, exclusivamente, tá? Cuidado, que são palavras traiçoeiras, ok? Então, todas as alternativas aqui estão corretas, menos uma. Qual que é incorreta? Então, os desinfetantes devem ter rapidez de ação, espectro de ação restrito, efeito residual ou solubilidade em água. Vamos lá. Rapidez de ação, correto, né? Espectro de ação restrito, nada a ver. Ele tem que ter um amplo espectro. Bactericida, fungicida, virucida, tuberculicida, entre outros cidas. Efeito residual, sim, né? Tá correto. É o tempo em que o produto mantém seu princípio ativo como protetor na superfície, correto. E solubilidade em água, ele deve ser solúvel em água, corretíssimo. Alternativa incorreta, B de bacia, espectro de ação restrito. Tranquilo? Belezinha? O ligamento periodontal é formado por fibras colágenas e que estão envolvidas no cemento do dente e nos tecidos circunjacentes. São um exemplo de fibras. Ele está falando do ligamento as fibras do ligamento periodontal, exceto transeptais, gengivais, fibras horizontais, fibras verticais. Aqui poderia dar uma certa... Essa pergunta aqui ela tem um probleminha aqui, né? Porque ele está falando de ligamento e ele põe transeptais aqui. Só que ele fala assim, olha, o ligamento periodontal é formado por fibras colágenas que estão envolvidas no cemento do dente e nos tecidos circunjacentes. Não é uma pergunta que está muito clara, tá? Exceto, então, se a gente fosse levar aquela classificação a ferro e fogo, onde que entraria transeptais, gengivais, horizontais, né? Elas são do periodonto de proteção, e ele está falando mais do ligamento, mas depois ele fala tecido circunjacente, está um pouco confusa, mas não, exceto aqui, o vertical não existe, né? Nem na classificação de periodonto de proteção, nem na de ligamento. Então, a que está correta, a incorreta aqui é a fibra vertical, mas não é uma pergunta muito bem feita. Em relação ao desinfetante químico de superfície utilizado em odontologia, é correto afirmar. Vamos lá. A. O ácido peracético não forma resíduos tóxicos. Até aí está certo. Possui eficácia na presença de matéria orgânica. Correto. Entretanto, pode apresentar instabilidade quando diluído. Corretíssimo. Corretíssimo. Por enquanto, está tudo zero bala aqui. B. O álcool etílico possui a vantagem de ter um efeito persistente, efetivo e boa eficácia na presença de matéria. Não, né? Ele é ineficiente na presença de matéria orgânica. Errado. C. O glutaraldeído proporciona ação mais efetiva, antimicrobiana e menor toxicidade e irritabilidade aos tecidos? Não. Ele é irritante aos tecidos. A gente acabou de ver. Errado. D. Os compostos clorados são considerados desinfetantes de média eficácia. Entretanto, possui ação duvidosa sobre os vírus hidrofílicos. A gente acabou de ver, né, que o examinador aqui, na verdade, ele quis confundir a galera. Ah, mas eu não sei
agora você já sabe, né, que o hipoclorito ele age sobre quem? Vírus, fungos, ele é tuberculicida, bactericida e esporicida, não em sua totalidade, mas dependendo de sua concentração. Então, ele age sim sobre vírus. Errado. Alternativa correta, alternativa A.